Vamos abrir as nossas Bíblias outra vez no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do verso 26, um texto aqui para a nossa meditação, que diz assim, Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nesta noite nós vamos estudar a palavra de Deus com um tema bastante interessante. Vamos falar hoje sobre a Virgem Maria. Vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Vamos falar hoje sobre Maria, a mulher que Deus usou para que o filho dele viesse ao mundo. E vamos ver então o que a Bíblia nos diz, o que o Evangelho de Lucas nos fala e como nós, evangélicos, vemos a pessoa e o papel de Maria no ministério de Jesus e na vida da igreja, para nós entendermos bem como é este papel e como a Bíblia fala sobre esta pessoa, Maria. Vamos hoje estudar então com o tema Ave Maria. Vamos falar da saudação, começando com a saudação que o anjo lhe faz aqui no texto que lemos para falar deste assunto. O Evangelho de Lucas, queridos irmãos, é, sem dúvida nenhuma, o Evangelho dos 4 que mais espaço dá a narração do nascimento de Jesus e dos eventos que aconteceram naquele período. Como Jesus nasceu, quem foi visitá-lo, e depois quando ele foi levado ao templo, quem estava lá, enfim, todas essas situações estão registradas em Lucas mais do que em qualquer outro. Só temos registro do nascimento de Jesus em Mateus e em Lucas, porém o texto de Lucas é muito mais abundante. Lucas diz no início do seu evangelho que fez uma pesquisa, conversou com várias pessoas, então levantou muitas informações importantes que aqui ele vai trazer sobre o nascimento de Jesus. Também é interessante entender que o evangelho de Lucas é um evangelho que dá muito espaço e muito valor às mulheres. Há muitas personagens mulheres em Lucas, todas elas geralmente bem recebidas por Jesus ou bem valorizadas pelo evangelista, e há uma grande ênfase nas mulheres que participaram do ministério de Jesus em Lucas. Lucas, mais do que qualquer outro evangelho, dá destaque às mulheres
e a sua participação no ministério de Jesus. Então nós vamos ver o que este evangelho, que mais fala sobre o nascimento de Jesus e que mais espaço e valor dá às mulheres, vamos ver o que ele fala sobre a mãe de Jesus, Maria, trazendo também outros textos, obviamente, do Novo Testamento para entendermos o que a Bíblia fala sobre esta mulher, qual é o seu papel, como nós a vemos, qual era o papel que ela tinha na igreja primitiva. Como os evangélicos consideram Maria e qual é a sua participação na igreja à luz do que o registro de Lucas e os demais registros do Novo Testamento fazem. É isso que nós vamos então meditar nesta noite. Começamos aqui com o texto que lemos, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Nesta anunciação, nós vemos que o texto diz que o anjo Gabriel, no sexto mês, porque na história anterior está narrando a gestação de João Batista no ventre de Isabel. Então era o sexto mês que João Batista tinha sido gerado no ventre de Isabel. E aí diz que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Ali então ele vai anunciar o nascimento de Jesus. O anjo sauda Maria, dizendo que ela é bendita ou bem-aventurada, porque Deus era com ela, que ela tinha sido agraciada, que a graça de Deus havia alcançado Maria e que ela geraria, pela ação do Espírito Santo, um filho que seria chamado o Filho de Deus. Aqui há um relato muito rico, né, em detalhes, que lá em Mateus tem alguns outros detalhes para complementar. Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O texto de Mateus diz, como o de Lucas, que foi o Espírito Santo o agente que gerou o menino no ventre de Maria. Mateus, porém, diz que Maria estava casada com José, mas ainda não tinham se ajuntado. O casamento judaico tinha uma etapa como se fosse um noivado, mas que já tinha o valor de uma aliança e que geralmente acontecia meses antes de eles realmente passarem a morar juntos. Eles já estavam, portanto, numa aliança, mas não estavam morando ainda como marido ou mulher, e ainda assim ela achou-se grávida. O espanto de Maria, quando o anjo diz que ela vai engravidar, é exatamente porque ela diz: mas como que eu não tenho um relacionamento com nenhum homem? E ele diz: o Espírito Santo é que fará isto. Ou no texto aqui do verso 35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja que há um anúncio, então, que o Espírito Santo seria este agente e que ela, então, geraria este filho e ele seria santo. Por que Jesus seria santo? Porque Maria não tinha contato com um homem? Não é por causa disso, porque a mulher também é pecadora. Mas por causa, o anjo diz, por causa da sombra do Altíssimo, ou do poder do Espírito. Ele diz, cobrirá o Altíssimo, o Espírito te descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que, ou por causa disso, o filho que nascerá do teu ventre será chamado santo. No texto de Mateus diz ainda que José, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José,
filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Há então aqui o testemunho, tanto para Maria, quanto para José, que o Espírito Santo é que geraria o menino. O menino, diz o anjo, seria filho do Altíssimo e seria o Emanuel, que significa Deus conosco. Lá em Mateus, de novo, capítulo 1, verso 23, ele cita a profecia de Isaías, capítulo 7 e 14, quando diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Veja que então o anjo diz: o menino é filho de Deus, e ele é Deus conosco. Não só ele é gerado por Deus, mas ele é o próprio Deus, é Deus conosco no ventre de Maria. E aí então, por causa dessa declaração do anjo, o anjo diz inclusive que Isabel concebeu, ou que engravidou, e ele diz então, para Deus nada é impossível. Diante dessa declaração de como aconteceria e do poder de Deus que já havia sido manifesto na vida de sua prima, ela então diz: cumpra-se em mim a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria então consente com esse anúncio, e aí então vai acontecer da maneira como o anjo lhe falou. Veja que Maria tem um papel muito especial como mãe do Filho de Deus. Ela é chamada na teologia aí do século V a Theotokos, que significa aquela que tem Deus, ou que dá a luz a Deus, ou a portadora de Deus. No entanto, depois esse título foi modificado para chamá-la de Mãe de Deus. Porém, esse título, ele não tem a ver com Maria especificamente, mas com Jesus. Na época em que esse título foi criado, havia uma dúvida gerada por Nestório, que era um bispo da igreja, que ele achava que Jesus não podia ser 100% homem e 100% Deus. Ele não podia ser plenamente Deus e plenamente homem. Se ele fosse totalmente Deus, não poderia ser homem. Se fosse totalmente homem, não poderia ser Deus. Embora a teologia já defendesse essa ideia e até hoje defende, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Como ele negava essa possibilidade, achando que Jesus então era um homem e que poderia depois ter recebido a divindade, alguns achavam que a ideia de Nestório era uma espécie de adocionismo, que seria a ideia de que Deus adotou Jesus como filho. Contra essa ideia, que Jesus, portanto, não era 100% Deus, criou-se o título portadora de Deus para dizer que o menino no ventre de Maria era Deus, 100% Deus e 100% homem. Não é uma defesa de que Maria tenha gerado Deus e ela seja especial por isso. Mas é uma defesa de que Jesus é 100% Deus ao ser gerado no ventre de Maria. O anjo anunciou esta ação do Espírito sobre Maria e ela então vai demonstrar um exemplo de fé e de obediência ao receber aquele anúncio e responder favoravelmente ao anúncio do anjo. Veja que no verso 38 ela diz: eis aqui a serva do Senhor. É como ela se coloca, uma serva de Deus. Cumpra-se em mim, ou faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela então vai assumir esse papel pela graça de Deus. Por isso ela é chamada de bem-aventurada. Se você continua lendo o texto, ela vai até as montanhas de Judá para visitar sua prima Isabel. Quando ela chega ali, a criança salta no ventre de Isabel, João Batista,
Então ela diz que ela é a mãe do seu Senhor. Isabel profeticamente reconhece que é Deus que está ali no ventre de Maria e diz que ela é bem-aventurada porque creu, porque acreditou, pela fé recebeu aquilo que o anjo havia lhe dito que aconteceria. Maria então vai cantar ou vai entoar um cântico aqui que vai dizer exatamente dessa sua bem-aventurança. Como Deus pegou alguém que era humilde, como Deus pegou alguém que não tinha aqui nenhum mérito especial, mas por sua misericórdia, ele fez coisas grandes. Foi o que aconteceu com ela ali naquele nascimento. Porque veja, queridos irmãos, que não há um mérito especial em Maria aqui no texto. Quando nós lemos o texto de Lucas, ele descreve dizendo apenas Maria como sendo uma virgem. É tudo o que ele diz no verso 27 aqui, uma virgem casada com um varão cujo nome era José. Agora, quando ele vai avaliar as outras personagens aqui, ele é muito mais elogioso nessa descrição. Por exemplo, se você volta um pouquinho no versículo 6, diz que Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, o texto do verso 6 diz que eles eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Depois, quando você vai mais adiante no capítulo 2, o verso 25, ele vai falar sobre Simeão, um homem que eles encontram lá no templo, e diz que esse homem, verso 25, capítulo 2, era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Também quando descreveu Isabel e Zacarias, ele vai falar sobre o Espírito Santo sobre eles. Também no capítulo 2, o verso 37, ele vai falar sobre Ana, que era uma profetisa, que alguém equivocadamente coloca como se fosse a avó de Jesus. Isso é impossível. Ela era de outra tribo do que a tribo dos pais de Maria. Ela era da tribo de Assé. Diz o texto que ela era uma mulher que vivia em oração, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E até quando ela fala de José, esposo de Maria, a Bíblia diz assim, Mateus 1:19, então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja que Zacarias é justo, Isabel é justa, José é justo, o Simeão é justo, Ana é uma mulher de oração, mas sobre Maria, Lucas só diz assim, era virgem. Só fala da sua condição, não diz que ela tivesse qualquer mérito. Ela é uma serva de Deus, mas não é apresentada como se fosse uma mulher justa, que guardava todos os mandamentos, que desde pequena nunca tinha pecado ou nada parecido assim. É uma virgem que era uma condição necessária para cumprir a profecia de Isaías capítulo 7, como nós lemos. Nada mais é dito dela. Por quê? Porque ela foi alcançada pela graça de Deus. Não foi por mérito dela, e sim porque ela foi alcançada pelo favor divino, que ela pôde então ter esse papel especial de gerar o Filho de Deus. A Bíblia mostra então Maria como uma mulher igual às outras. Aqui comparado com as outras que são descritas no texto de Lucas, até com menos mérito, com menos elogios à sua pessoa, ao seu caráter. A cooperação dela com a graça de Deus consiste apenas em ela não se opor ou não resistir à ação do Espírito Santo. Ela diz, cumpra-se em mim a tua palavra. Faça como você está dizendo ou como está sendo dito. Deus é quem vai fazer tudo acontecer. Não somente no versos 34 a 38 que lemos, como no verso 49 ela diz, porque me fez grandes coisas,
o poderoso, e santo é o seu nome. Ela declara que foi Deus quem fez. Alguém quer dizer que quando Maria disse, faça-se, era o mesmo tipo de declaração que Deus disse lá em Gênesis, haja luz. Falam sobre o fiat, que é a palavra latina para faça, haja. Como se ela tivesse dado início a uma coisa poderosa com a sua palavra. Mas não há aqui nenhuma autorização ou nenhuma palavra determinada de Maria, apenas há uma rendição dela a o que estava sendo proposto. Faça segundo a tua palavra. Maria, como todos os seres humanos, conforme a Bíblia nos mostra, tinha uma natureza decaída, manchada pelo pecado, porque é assim que a Bíblia descreve todos os seres humanos. Veja lá em Romanos capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes, é o apóstolo Paulo que está perguntando, e ele diz, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum homem, nenhum ser humano era justo diante de Deus ou nasceu sem pecados. Capítulo 3 ainda de Romanos, verso 23, um texto muito claro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, obviamente, inclui José, Maria, inclui Simeão, Ana, Zacarias, Isabel, só não inclui Jesus. Por quê? Porque ele foi gerado pela ação do Espírito Santo. E aí o anjo disse, por isso, o ente que nascerá de ti, o ser que nascerá de ti, o menino que nascerá de ti será santo. Será santo. Ainda lá na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8 em diante, o texto diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João deixa muito claro, ninguém pode dizer que não tem pecado. Se disser isso, além de estar enganando a si mesmo, porque todo homem é pecador, estará fazendo de Deus um mentiroso. Estará fazendo de Deus alguém que não está falando a verdade. Por quê? Porque se Deus diz que todos pecaram, e eu digo que eu não tenho pecado, então eu estou dizendo que Deus está mentindo quando diz que todos pecaram. O problema com isso, queridos irmãos, é porque às vezes querem apresentar Maria como sendo alguém sem pecado. Mas eu trouxe uma declaração de uma mulher, a Nancy Duff, que ela diz, Maria, como todos nós, foi chamada não para a perfeição, mas para o discipulado. Maria era serva, é assim que ela se coloca. Ela foi chamada para ser também discípula e ela se torna discípula de Jesus. Como discípula de Jesus, ela teria seus pecados perdoados pela obra dele. Mas ela mesma não era perfeita, nem poderia ser. O problema é que quando nós vamos ver a tradição, a teologia católica afirma que Maria foi preservada do pecado original, nasceu sem pecado e manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a vida. Não só o catecismo diz isso, a encíclica do Papa Pio IX, Ineffabilis Deus, de 1854, e também um livro recente do Papa Francisco, Mama di Tutti, Mãe de Todos, afirma a mesma coisa. Maria nasceu sem pecados e viveu totalmente sem pecados. O problema é que a palavra de Deus diz que todos são pecadores, e se alguém disser que não tem pecados, está fazendo de Deus um mentiroso. Então alguém está mentindo sobre essa história de Maria não ter pecados. Ou é Deus, ou é a teologia católica. Alguém está mentindo. Obviamente, não é Deus que está mentindo sobre isso. Deus sempre fala a verdade. Então,
todo homem, toda mulher, a única exceção é Jesus, nasceu pecador e viveu cometendo pecados. Somente Jesus nasceu e viveu sem pecados, conforme a Bíblia nos dá este relato. Portanto, é impossível que Maria tenha nascido sem pecado. Também a tradição afirma que Maria permaneceu virgem no parto e por toda a sua vida, negando que ela tivesse outros filhos com José. Primeiro, depois da geração especial, e aí nós cremos na concepção virginal, mas a teologia evangélica não sustenta o nascimento virginal, ou seja, quando Jesus foi gerado, ela era virgem. Mas depois daí, o nascimento foi normal, o menino cresceu normalmente, foi criado normalmente, tudo a partir daí é descrito normalmente. O milagre foi na concepção de Jesus e não no nascimento em si. O nascimento foi até uma situação difícil, não tinha lugar, foi para um abrigo onde estavam animais. Então, não há razão alguma para crer que ela tenha ficado virgem após o nascimento. E nem durante toda a vida, porque na realidade a Bíblia afirma que Maria era virgem na concepção de Jesus e depois que não teve nenhuma relação sexual com seu marido durante a gravidez apenas. Mas depois daí, ela teve uma vida normal com seu marido. O texto de Mateus, capítulo 1, e o verso 25 diz: e não a conheceu, ou seja, José não teve uma relação íntima com Maria, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Primeiro o texto diz aqui, até que. E a preposição aqui no original grego fala de algo que encerrou-se ali. Então depois disso foi uma vida normal de marido e mulher. E depois Jesus é chamado de primogênito. Jesus é chamado de unigênito. Jesus é chamado de unigênito filho de Deus. Ou seja, único. Mas em relação a Maria e José, ele é chamado de primogênito, ou seja, o primeiro. Não de unigênito. Ele é o primeiro. Nós vamos ver que eles tiveram outros filhos. Os irmãos de Jesus são citados 9 vezes nos evangelhos. E todas as vezes são chamados de irmãos de Jesus. Nenhuma vez são chamados de primos, de parentes, são chamados de irmãos de Jesus. E também são mencionadas as suas irmãs. As suas irmãs também são mencionadas. Veja o texto de Mateus 13 e 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Alguém diz, não, mas irmão aí podia ser um outro parentesco. Mas não é assim que a Bíblia mostra, queridos. A interpretação natural aqui, correta, é que são filhos de Maria e de José. A palavra usada aqui para irmão, que é a palavra grega adelphos, não é usada para referir-se a primo, nem para outro tipo de parentesco. Há registro aqui na Bíblia de primos, como Maria era de Isabel, mas a palavra é outra, não é esta palavra aqui. Jesus era, como disse o texto de Mateus, primogênito de Maria. E seus irmãos eram conhecidos, suas irmãs eram conhecidas. São 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, não sabemos os nomes, mas já que é no plural, então Maria teve pelo menos mais 6 filhos juntamente com José. O texto é muito claro sobre isso. Também não está falando de irmãos de Jesus, irmãos na fé. Alguém podia dizer, não, eram irmãos, porque todo mundo ali agora estava na fé, a gente chama o outro de irmão. Não era isso. Pois os irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José, são distinguidos dos discípulos dele, por exemplo, em João capítulo 2, verso 12, que diz, depois disso desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos. Ora, seus discípulos são um grupo, seus irmãos são outro grupo. Ele não está falando irmãos na fé, porque os discípulos então não eram crentes.
Ora, todos aqui estão bem identificados. Em diversos outros textos nós temos essa separação entre irmão do Senhor. É assim que também Tiago vai se apresentar, ser apresentado na Bíblia como irmão de Jesus e não apenas como um parente. Portanto, Maria teve outros filhos com José, teve uma vida normal de marido e mulher e foi abençoada com a gestação de outros filhos, porque era uma bênção para uma mulher ter filhos. Às vezes, ou alguns momentos na tradição, Maria é apresentada como uma nova Eva, como se tivesse sido uma mãe numa nova geração para todos os homens. Porém, isso também é uma interpretação muito equivocada. A Bíblia aponta Jesus como o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele que pecou. O segundo Adão é Jesus, ou seja, Jesus é apresentado como um novo cabeça de uma nova raça. E há um paralelo entre a obediência de Cristo, que resultou em bênção, e a desobediência de Adão, que resultou em maldição. Então, o primeiro Adão pecou, foi desobediente. O segundo Adão, Jesus, foi obediente. Veja, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja que aqui, então, depois de Adão, o texto deixa claro que todos são pecadores. A morte passou a todos os homens. Todos pecaram. O que inclui, obviamente, José, Maria e todos os filhos de Adão. No entanto, verso 14. A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então há uma relação, uma tipologia estabelecida aqui entre Adão e Jesus. E aí ele diz que a morte alcançou até aqueles que não transgrediram como Adão, porque o pecado original passou agora a ser transmitido para todos os homens. Mesmo antes deles pecarem, ainda crianças, eles eram alcançados por este pecado. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então Adão é o desobediente, cabeça de toda uma geração caída. Jesus, por sua obediência, por seu ato de justiça, por sua morte na cruz, se torna agora o cabeça de uma nova raça de filhos de Deus pela fé nele, e, portanto, o novo Adão. Há um paralelo entre Adão e Jesus. Porém, a tradição quer traçar um paralelo entre Eva e Maria. Eva sendo a desobediente e Maria por sua obediência. Porém, não existe nenhuma evidência bíblica para este paralelo. Não há nenhuma menção na Bíblia de Maria versus Eva, de a obediência de Maria versus a obediência de Eva. Fazer essa relação entre Eva e Maria é algo totalmente fora do que a Bíblia apresenta. A relação entre Adão e Jesus é verdadeira. A outra relação é totalmente falsa, porque não há suporte bíblico para isso. Não pode ser comparado Maria com Eva, porque Eva se tornou uma pecadora. Maria já nasceu assim, conforme nós entendemos pelo próprio texto de Romanos, capítulo 5. Jesus, sim, pode ser comparado com Adão. Ambos chegaram ao mundo sem pecado. Adão pecou, Jesus permaneceu obediente até a morte e morte de cruz. Este paralelo com Jesus é válido, com Maria e Eva, não. Cristo é o cabeça da igreja. E Adão é o cabeça da raça caída. Então dá para estabelecer esse paralelo. Porém, não dá para estabelecer com Maria, porque ela não é cabeça na igreja. Veja o texto de Efésios 5:22.
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E é também o salvador do corpo. Maria também está inclusa aqui nesta necessidade do salvador. Veja que Maria não era nem cabeça na sua família, porque ele diz que o marido é o cabeça da mulher. Na família de Maria, José e Maria, o cabeça era José. Agora, na raça humana, Adão é o cabeça dos que caíram. Jesus é o cabeça da igreja, aqueles que creram nele e foram salvos por causa da sua obra na cruz e pela fé que nela depositaram. Glória a Jesus. Maria é apresentada também na tradição como sendo a mãe da igreja. Fazendo uma interpretação lá de João capítulo 19 e o verso 25. Diz assim o texto: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. 4 mulheres junto à cruz. Maria, a irmã de Maria, que é identificada nos evangelhos às vezes como Salomé, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, diz o texto, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, que é João, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, quando a tradição católica faz a leitura desse texto, coloca Maria então como mãe, como se fosse dada para ser mãe de todos. João passa a ser um representante de toda a humanidade, de todos os homens, e Maria a sua mãe. Mas não é isso que o texto está dizendo. Primeiro, não é João que é colocado aos cuidados de Maria, é Maria que é colocada aos cuidados de João. Diz o texto, e João levou-a para a sua casa. É João que vai cuidar de Maria. Não é Maria que vai cuidar de João e de todos os homens. Não há nenhuma indicação aqui de qualquer papel especial de Maria em relação a toda a humanidade. Ela foi uma serva de Deus, que teve um papel importante para o nascimento de Jesus. Depois desse nascimento de Jesus, ela não tem mais nenhuma participação especial no ministério de Cristo, nem muito menos na sua ação para toda a humanidade. Maria é apresentada na Bíblia como uma discípula de Jesus, como outras mulheres também eram. Lá em Lucas capítulo 8, ele fala de diversas mulheres que serviam a Jesus. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 1, o verso 14, Maria listada entre os crentes, entre os discípulos. Diz o texto: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que o texto está relatando aqui, Lucas está frisando, queridos, é porque lá em João capítulo 7, ele mostra que os irmãos de Jesus não criam nele no início do seu ministério. Mas depois, já que depois da ressurreição de Jesus, eles estavam junto com os crentes. É isso apenas que Lucas quer enfatizar. Maria estava no dia de Pentecostes com os irmãos de Jesus? É bem possível. Foi batizada com o Espírito Santo ali? É possível. Agora, ela tinha qualquer papel de destaque ali? Não. Inclusive tinha morrido Judas, eles foram eleger um substituto. Ora, se Maria tivesse um papel tão especial, não seria o ideal colocá-la como apóstola no grupo dos 12? Mas não, ela nem sequer foi cogitada para o cargo, foi eleito outro para aquela posição. Paulo depois, na realidade, vai ser um apóstolo de Jesus com um ministério muito especial, mas Maria não vai ter nenhuma participação especial depois desta citação de Atos capítulo 1. Lucas não fala mais nela em momento algum. Então, nós vemos que na igreja dos primórdios, na igreja lá em Jerusalém, Maria é uma discípula como outra qualquer.
Ela não tem nenhum destaque especial. Ela não presidiu conselhos. Se ela fosse a mãe da igreja, a ela todos recorreriam quando houvesse dúvidas. Atos capítulo 15 fala de um momento em que os crentes se reúnem e quem é que está presidindo aquele concílio? Tiago, irmão de Jesus. Maria talvez até já tivesse morrido. O concílio foi no ano 48, 49, onde Maria possivelmente estivesse aí com perto de 70 anos de idade. As mulheres geralmente não viviam, a média de vida das mulheres na época não chegava a isto. É possível que ela então já tivesse falecido, ou se estivesse viva, era uma crente como outra qualquer, servindo a Jesus na igreja. Nem é mencionada no concílio de Jerusalém. Ela também não está na lista dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 lista diversos crentes que foram destaque na história. E Hebreus foi escrito próximo do ano 70. Jesus foi assunto aos céus no ano 30, já tinha 40 anos. Já tinha dado mais do que tempo de desenvolver uma especial adoração por Maria, se isso fosse o caso, mas não acontece ali. E não me diga que é porque a lista é machista, porque lá tem mulher também. Está Raabe a meretriz, está na lista dos heróis da fé. Mas Maria não está. Ela também não é testemunha da ressurreição de Jesus. Não seria ela a especial para ser acolhida como aquela que teve a aparição de Jesus a ela? Mas ela nem está na manhã da ressurreição. Quem é o destaque na manhã da ressurreição? Maria Madalena, que foi conhecida por ser uma mulher endemoniada a vida inteira. Tem mais destaque naquele momento do que Maria, a mãe de Jesus. Maria certamente morreu e foi sepultada como uma discípula fiel de Jesus. E se isso aconteceu, nós podemos crer assim, ela está agora no céu, aguardando a ressurreição dos santos, quando se juntará a todos os santos que morreram na fé em Cristo para receber um corpo glorioso e viver e reinar com Cristo. Porém, há um dogma que foi promulgado pelo Papa Pio XII, a encíclica Magnificentissimus Deus, em 1950, que afirma que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha. Porém, isso não encontra qualquer respaldo na Bíblia. Não há nada na Bíblia que afirme isso. O que a Bíblia diz é que Deus não faz acepção de pessoas. Nenhum discípulo foi para o céu assim. João foi ao céu, mas numa visão. Ele depois morreu e foi sepultado como um homem normal. Maria não teria nem passado pela morte, teria sido elevada aos céus. Só Jesus aconteceu isso com ele, queridos. Só Jesus foi elevado aos céus, como Atos capítulo 1 registra. Esse é um dogma que nós não podemos encontrar nada na Bíblia que lhe dê sustentação. Nós vemos então que há um papel exagerado aqui, que muito posteriormente foi dado a Maria. Ela também é vista como co-redentora, ou seja, aquela por meio de quem também ocorre a redenção dos homens. Também como intercessora, por intermédio de quem nós podemos chegar a Cristo. Mas a Bíblia não dá nenhuma sustentação a esse tipo de pensamento. Por que Maria não pode ser redentora? Porque a redenção foi garantida pela morte de Jesus. Nós vamos encontrar Efésios capítulo 1, verso 7, dizendo: em quem, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Hebreus também vai falar sobre isso. Aliás, no capítulo 9, verso 22, ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Só pode haver redenção, queridos, pelo sangue. Ora, se for verdade que Maria nem morreu, foi assunta aos céus, então onde está a redenção que ela pôde proporcionar a alguém? Ela não morreu, não foi crucificada, não derramou o seu sangue e nem foi, portanto,
de maneira alguma colocada por Deus como alguém por meio de quem houvesse a redenção, a remissão dos pecados ou a salvação dos homens. Isto somente Jesus fez. E lá em Hebreus está claro que ele fez isso de uma vez por todas. Então, se Jesus morreu na cruz, e obviamente ele morreu antes de Maria, não tinha mais necessidade de nenhum outro ato para complementar esta redenção. Ela foi feita de uma vez por todas. Maria sofreu como mãe, vendo seu filho na cruz. Como discípula, porque ali estavam as outras mulheres igualmente sofrendo, vendo o seu mestre na cruz. E isso aconteceu para cumprir a palavra que foi dita lá no dia que for apresentar o menino no templo. Capítulo 2, o verso 35, Simeão diz assim: também, e uma espada traspassará também a tua própria alma. A alma de Maria sofreu ali na cruz com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Mas o seu corpo não foi ferido, ela não foi crucificada, não participou daquele momento. Só Jesus morreu por todos os homens, inclusive por Maria, inclusive por ela. Se ela cria nele, por ele, ela pôde ser salva. Nós vamos ver que ao longo da história, Maria vai receber títulos como de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira, mas a Bíblia não lhe dá nenhum destes títulos. O que a Bíblia diz de advogado é Jesus. Jesus é advogado, que João diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é nosso advogado, não precisamos de nenhum outro. O que a Bíblia nos mostra, queridos, é que Jesus é o Redentor, que Jesus é o intercessor e é suficiente e perfeito. Dizer que qualquer outra pessoa seja necessária para a salvação torna insuficiente a obra de Cristo. Dizer que qualquer outra pessoa seria uma medianeira ou um mediador entre os homens e Deus torna insuficiente a obra intercessória de Cristo, e isso não é possível. Não é possível. A obra de Cristo é perfeita, e a Bíblia diz claramente, 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, quem é o mediador? Quem é o único mediador? Aquele que se entregou em preço de redenção. Pronto. O que morreu é o Redentor. O que morreu é o mediador. Ele é o único. Portanto, se Maria nem sequer morreu, segundo a tradição, mas foi elevada aos céus, como ela pode ser redentora? De forma alguma pode ser dado este papel, porque este papel pertence unicamente a Jesus. Fazendo uma leitura equivocada de Colossenses capítulo 1, verso 24, a tradição católica diz: a Virgem Santíssima completou na sua própria carne as dores que faltaram à cruz de Cristo, segundo o ensinamento de São Paulo. Qual é o texto? Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Se nós formos olhar nesse texto, queridos, de Colossenses, capítulo 1, o que nós vamos encontrar, na realidade, em primeiro lugar, Colossenses é uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso, portanto, uma epístola que fala de sofrimento, uma epístola que fala de dificuldade pelo Evangelho. No capítulo 1, o verso 24 que lemos, continua assim. Verso 25, da qual, ou seja, da igreja, eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo então está dizendo que ele está aqui cumprindo as aflições de Cristo como ministro de Cristo, ou seja, por pregar o Evangelho. Ele está preso, ele está padecendo.
também ele vai dizer que Epáfras sofreu por causa do Evangelho. E se Paulo está dizendo que ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo, então se Paulo sofreu também para completar as dores de Cristo, ele também é corredentor? Quer dizer que todo mundo que sofreu é corredentor? Porque Paulo diz que ele está sofrendo. A tradição diz que Maria sofreu essas dores. Mas o que o texto diz é Paulo está dizendo que ele está padecendo. Então ele também é um corredentor? Existe o clube dos corredentores e qualquer um que sofreu pode fazer parte dele? Ora, isso é impossível, irmãos. É lógico que esse texto não está falando sobre aflições que completam o sacrifício de Cristo. Ele está falando sobre aflições que os crentes sofrem por causa do Evangelho. A palavra aflição aqui, que é a palavra clipsis, ela não é usada no Novo Testamento em nenhum momento para falar da morte expiatória de Cristo. Mas ela é usada para falar de aflições dos crentes, como lá em João capítulo 16, que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Quem venceu foi Jesus, ele morreu e venceu ali na cruz. Agora os crentes vão sofrer por causa do Evangelho. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse que nós somos bem-aventurados se isso acontecer. Então a aflição aqui não é aflição para remissão, para expiação, não é completar o sacrifício de Cristo que foi feito de uma vez por todas. Paulo olha para o sacrifício de Cristo, aqui mesmo em Colossenses, capítulo 1, no verso 20 ele diz: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, a redenção, a reconciliação já foi feita completamente. Paulo não está dizendo, eu estou sofrendo para completar o sacrifício de Cristo para a salvação dos homens. Não, ele está dizendo, eu estou sofrendo por amor ao Evangelho, por levar o Evangelho a vocês, por ser discípulo de Cristo. Assim, todo cristão passa por sofrimentos por causa do Evangelho, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para sustentar o Evangelho, ele passa por sofrimentos. É isso que Paulo está afirmando e certamente Maria também sofreu como discípula de Jesus e todos os outros aflições por causa de Jesus ou do Evangelho, mas isso não faz dela e nem de Paulo corredentor, ou seja, não torna eles participantes do sacrifício de Jesus que foi feito de uma vez por todas. Como é então que nós evangélicos vemos a figura de Maria? O que nós pensamos sobre ela? Maria era uma serva de Deus, uma serva do Senhor, obediente, fiel, que teve um papel honroso de dar à luz o homem Jesus pela graça de Deus. Ela se diz agraciada, o anjo chama ela de agraciada. Ou seja, graça, irmãos, é algo que não envolve mérito. Graça é dom de Deus, não é mérito pessoal. Se é pela graça, não pode ser por mérito. Maria nem é citada como sendo justa, nem cumpridora dos mandamentos no texto de Lucas. Isabel, sua prima, é citada assim, mas não ela. Talvez Lucas não fez citações a Maria exatamente para evitar que algum tipo de mérito lhe fosse atribuído. Ela foi uma mãe dedicada. Cuidou de Jesus e foi sua discípula até o último momento da crucificação de seu filho e seu Senhor. Veja que desde o momento que ela cantou o hino, ela diz, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama já Jesus de Salvador, Deus de Salvador. Ela também precisava de um Salvador. Se ela fosse necessária para alguém ser salvo, então como é que ela própria seria salva? Ela seria mediadora de si mesma? Então ela é uma mulher especial, sim, uma serva de Deus, dedicada, mãe dedicada, porém, como mulher humilde, serva de Deus humilde que ela se mostrou aqui no texto bíblico, ela ficaria horrorizada ao ser tratada como uma deusa.
Lá em Jeremias capítulo 7, ele fala de uma deusa chamada Rainha dos Céus. Esse título lhe é atribuído, mas ela, sem dúvida nenhuma, não gostaria de receber nenhum tratamento assim como lá em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé foram chamados de deuses e recusaram totalmente, rasgaram as roupas, se lançaram no chão, pediram por tudo que parassem com aquilo, porque não aceitavam ser tratados como os deuses, pois disseram, nós somos homens como vocês, Deus é o Criador de todas as coisas. Certamente, Maria, se aqui estivesse e visse o que foi feito da sua figura, teria uma reação como esta, como uma serva humilde de Deus, não aceitando este tipo de tratamento. Nós então louvamos a Deus pela vida da sua serva, que serve de exemplo para nós como muitos outros. Lá em Hebreus capítulo 12, ele fala da nuvem de testemunha, que são exatamente todos aqueles que vieram antes e que morreram pela fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, homens que sofreram. Ela é um exemplo, assim como Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros são, e muitos outros depois na história da igreja se tornaram exemplos de fidelidade, de fé verdadeira, que é um exemplo para nós. Mas nenhum deles é mais do que um exemplo. O único redentor que nós temos, o único intercessor verdadeiro que nós temos é Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Então, queridos, nós respeitamos, honramos essa serva de Deus, mas não podemos dar a ela ou a qualquer dos santos um papel que a Bíblia não afirma. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé. Ela é a única palavra inspirada por Deus. Qualquer tradição que venha depois e que distorça essa Bíblia, porque o que há aí é uma tradição distorcida e desonrosa a Deus, desonrosa a Jesus, porque se Jesus é mostrado na Bíblia como o único mediador e você apresenta outro, está desfazendo da sua obra. A tradição não pode colocar-se acima da Bíblia, nem muito menos contrária a ela, ao afirmar o que a Bíblia não afirma. Nós só podemos ficar com a verdade da palavra de Deus. E esta palavra diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer que acrescentar qualquer palavra a esta Bíblia, lá em Apocalipse diz que seriam acrescentadas as pragas descritas neste livro. Portanto, a Bíblia está fechada na sua revelação. E o que ela nos mostra é Jesus, nosso mediador e salvador, e Maria, e Pedro, e João, e tantos outros, servos, ministros, pelos quais nós alcançamos a graça do exemplo, alcançamos ali também a sua participação como pregador, ou de alguma outra maneira, foram importantes para que o Evangelho chegasse até nós. Maria tem um papel muito importante de ter Jesus como seu filho no seu ventre. Mas como serva de Deus, ela certamente não aceitaria qualquer tipo de honra especial. Fala-se na tradição católica de latria, que seria a adoração a Deus, dulia, que seria a veneração aos santos, e hiperdulia, que seria exclusiva para Maria. A Bíblia nem destaca isso, nem coloca Maria em nenhum destaque como vimos. A Bíblia não afirma que nenhum outro santo, nenhuma outra figura da igreja tivesse qualquer destaque assim. E na realidade, na prática, o que há é uma idolatria, onde orações são feitas a ela, onde promessas são feitas a ela, onde se agradece a ela, onde se coloca uma festa, onde ela é a figura principal. E certamente, como serva de Deus, ela não se sentiria feliz nem à vontade de ser tratada assim. O que a Bíblia nos mostra com muita clareza é que o único que salva é Jesus. Atos capítulo 4, verso 12, ele diz, e em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome que salva é Jesus. Só Ele morreu na cruz para salvar a mim, a você, a João, a Pedro, a Maria e a todos os que creem nele. Só Jesus é o Salvador, porque só Ele derramou o seu sangue. Só Ele foi até a cruz para ser crucificado em nosso favor. Seu sacrifício foi perfeito, completo. Sua obra foi definitiva. Nada mais é preciso, nem pode ser acrescentado, uma vez que toda a obra já foi realizada na cruz. Então quem salva é Jesus. Quem intercede por nós no céu é Jesus. Quem intercede por nós e nos guarda aqui na terra e na hora da nossa morte é Jesus. E eu digo amém. Porque Jesus é quem nos guarda agora e todos os momentos. E quando chegar o momento de nós partirmos daqui, ou se antes Ele vier para arrebatar a sua igreja, Ele é quem nos dará um novo corpo, uma nova vida. Ele é quem nos ressuscitará e nos fará viver com Ele para todo sempre. Que possamos então, queridos, ficar com a Bíblia Sagrada e elogiar os servos e as servas de Deus que foram instrumentos dele, mas tomar o seu exemplo apenas e não colocá-los fora do padrão que a Bíblia lhes coloca, porque isso seria na realidade um prejuízo para eles, que nem Paulo nem Barnabé aceitaram e nem Maria certamente aceitaria qualquer coisa além daquilo que ela recebeu como serva de Deus, humilde e fiel, cumprindo o seu papel, como nós também devemos ser servos de Deus, dedicados a Ele. Cada um tem o seu papel, um chamado a cumprir, porém, só Jesus é o Salvador e mediador entre Deus e os homens. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.